Shalom a todos. Minha touquinha amarela que eu achei. Só faltou agora o cachecol verde para completar, mas depois a gente vê isso, ok? Desde que eu li a Bíblia, evangelhos, especificamente nos evangelhos, e eu amei ouvir falar de Jesus ali. E eu agradeço a Igreja Batista, porque era ela que colocava aqueles panfletos ali no mural que eu pegava para ler. Quer saber aonde? Brooklyn, São Paulo. Sabe onde é Brooklyn? É ali perto da Avenida Santo Amaro, mas já indo ali, acho que depois do Brooklyn vem, não sei se é Itaim, ok? Então, a igreja que eu peguei folheto da Bíblia e li é a Igreja Batista Tradicional, e ela fica na Rua Pensilvânia, número 300, no Brooklyn. Sabe quando que foi isso? 1978, começo de 1978. Quando foi 1º de maio de 1978, eu ainda nem tinha completado 17 anos, que eu ia completar em julho. Eu fui ver a programação da igreja e confirmei que eu queria Jesus. Para honra e glória do nome do Pai que eu tô falando isso. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a palavra de Deus nos convence através do Espírito Santo, ok? Não se iluda com homens que faz tanto malabarismo para tentar te converter de qualquer jeito. Porque se o Espírito Santo não tocar, se o Espírito Santo não te ajudar a entender a Bíblia, você vai seguir só uma religião, como tem muitas pessoas que só seguem uma religião, ok? Então, é a Bíblia. Eu comecei lendo os evangelhos, ok? Mas eu não leio só os evangelhos, eu leio também os livros dos profetas. Eu aprendi a ler, estou amando, e tem coisa que você só vai entender se você ler os profetas, principalmente o livro de Daniel. Principalmente o livro de Daniel, ok? As pessoas têm medo de ler Apocalipse, porque é isso e aquilo, mas se você tá com o Senhor Jesus, você não precisa ter medo. Mas você precisa conhecer Daniel, para você entender melhor Apocalipse, ok? Então, lá em Daniel, no Daniel 2, teve um sonho do Nabucodonosor da estátua. Mas eu não vou falar sobre ela aqui agora, não. Porém, ali naquela estátua tinha todos os reinos da terra. Aquela estátua tem todos os reinos da terra, gente. Não, todos os reinos estão ali. Ok? E alguns já passaram. Já passaram. E você contando ali da cabeça até as pernas, dá 6 reinos. E as pernas é o reino romano. Aquele que quando o Senhor Jesus veio, estava no domínio. Mas vamos ver como que antes não era Roma que era o reino poderoso. Poderoso para os homens, né? Porque diante de Deus, poderoso é só Ele. Aleluia. Então, a gente vai ler com o texto de Daniel 8, aonde que começa o reino do quarto animal. Ele aparece como quarto animal na Bíblia, Daniel, mas ele aparece também como o 6º reino, começa com o 6º
Ali, ele está ali no sexto reino, ok? E então, tem várias passagens na Bíblia que vai falar desse reino. Às vezes de formas diferentes, mas quando você conhece já a história da Bíblia, você vai entender quando que está falando desse reino, que é o último reino, que quem vai derrubar esse reino vai ser Jesus de Nazaré, ok? Aleluia. Tudo que está acontecendo no mundo só nos traz Jesus mais rápido. Amém? Então eu vou ler aqui o Daniel 8. Vai ter coisas aqui, gente, que eu não vou poder nem falar muito claramente, porque tá tão nítido que nós estamos vendo no Brasil. Vai ter coisa aqui que acho que eu vou ter que falar assim, meio que por enigma, mas você vai entender que vocês são inteligentes. Vamos lá. Isso. Peça a Deus. Ou então me pergunta particular. Vamos lá. Então, começar, leia todo o Daniel 8. Eu vou pegar aqui só o Daniel 8 a partir do 15. Mas não é só esse capítulo que fala, não. Os outros também falam, mas só que você tem que entender quando é que fala desse personagem. Vamos lá? Daniel 8 fala assim, que Daniel ele sempre estava em comunhão com Deus, em jejum, e Deus dava muitas revelações para ele. As revelações que ele tinha eram tão fortes que ele passava mal, ele ficava fraco, muito fraco ele ficava. Ainda mais que às vezes ele não se alimentava, porque quando você diminui a força da carne, a força do espírito aumenta. Por que as pessoas fazem jejum? Para diminuir a força da carne, porque a força do espírito aumenta. E aqui eu tô falando de qualquer religião, viu, gente? Não é só crente, não é só evangélico, não. Qualquer religião. Quando eles fazem jejum, eles estão diminuindo a força da carne e eles estão tomados de um outro espírito, ok? Pode ser o Espírito Santo ou não. Já tem essa. Mas vamos aqui pro texto. E porque eu tô falando que Daniel ele fazia muitos jejuns, ok? Vamos pro texto. Daniel 8,15, começando. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma, como aparência, acho que aqui o tradutor queria dizer assim, uma pessoa, né? Porque ele colocou uma como aparência de um homem. Então não dá para você falar uma com aparência de homem. Então você teria que falar assim, um com aparência de homem. Acho que ele ia falar assim, uma pessoa com aparência de homem. Eu creio que era isso que ele ia colocar. Ou uma criatura, ou... Do quê? Porque ficou meio que sem sentido essa frase. Mas as traduções a gente tem que ir ajudando a entender elas. Elas não são perfeitas. A tradução não é perfeita, viu, gente? A palavra de Deus é perfeita, mas a tradução do homem não é perfeita, não. O homem falha muito em suas traduções. Nem vou falar sobre isso aqui, que vai levar muito tempo. Mas vamos lá. Então, a visão procurei entendê-la, eis que se me apresentou diante uma como a aparência de um homem. Uma o quê? Eu vou usar para uma pessoa, ok? Agora, continuando aqui no 16, fala assim. E ouvi uma voz do homem, e ouvi uma voz de homem, não do homem, que se falar do homem é específico de... Não, eu ouvi uma voz de homem. Então, pode ser... Você pode usar, quando você fala de homem, pode ser qualquer homem. Mas esse homem era especial, ok? Vamos lá. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai. Eu vou procurar aqui que é essa margem do Ulai. Deve ser algum filme, algum rio lá pelo Iraque. Vamos lá. Porque a Babilônia era no Iraque, viu, gente? E Daniel estava lá, cativo. Daniel da tribo de Judá estava cativo na Babilônia. E Deus usou ele ali grandemente, grandemente. E ele recebeu até um outro nome dos deuses da Babilônia, mas isso não impediu que Deus usasse ele. Não fica perdendo tempo com quem fica brigando por causa de nome, se é Jesus, se é Yeshua. Não perde esse tempo, não. Vai, siga sua fé no Filho de Deus. Vamos lá. O qual gritou e disse, Gabriel. Então ele viu, o que ele viu? Um homem entre as margens do Ulai.
a qual gritou e disse: Gabriel, Gabriel que é o anjo protetor de Israel, que gente, dá a entender a este a visão. Aquela pessoa que Daniel viu, chamou Gabriel e falou, vai falar, explica para Daniel, ok? Gabriel é um anjo, ou um arcanjo, não sei, ele é alguém de potente alto, ok? Então, essa pessoa que aparece, depois a gente vai ver como que é a figura, como que é as características dessa pessoa, que é igual tá lá no Apocalipse, quando aparece para João, ok? Então, vamos lá. Então, ele falou, vai lá avisar para Daniel, vai lá para explicar para Daniel sobre a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar a ele, fiquei amedrontado. Gente, é normal ficar amedrontado quando vê anjos. Daniel era uma pessoa que ele tinha muitas experiências espirituais e quando o anjo chegou perto dele, ele ficou amedrontado. Ok? E prostei-me com o rosto em terra, mas ele me diz, entende, filho do homem. Falando para Daniel, entende, filho do homem. Pois esta visão se refere ao tempo do fim. Vocês sabiam que filho do homem também, esse homem quando aparece assim, ele é um homem que ele representa Deus? Essa palavra, quando nós também, quando não tem lá o Senhor Jesus, filho do homem, as pessoas estão pensando que é só porque é filho dos humanos como nós. Não, ali está falando de Deus, filho do homem, é Deus, gente. Aqui em Daniel já fala filho do homem, e o Senhor Jesus nem tinha nascido na terra, ok? Ali, aqui ele está chamando Daniel de filho do homem, ok? Porque Daniel também era conhecido como filho de Deus, ok? Então, ele falou, filho do homem. Cadê? Já até me distraí aqui. Filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, ok? Então, é um filho do homem, mas nessa carne, nessa fraqueza que nós temos, humana, o Senhor Jesus sofreu como filho do homem na limitação de como nós somos, com esse corpo humano. E continuando aqui, ele veio e falou para Daniel, chamou Daniel de filho do homem. Falava ele comigo quando caí sem sentidos. E Daniel, caiu. Primeiro ficou com medo, depois caiu, desmaiou. Desmaiou, igual João, igual aconteceu com o João, ok? Desmaiou. Enfim, vamos continuar. Eu comecei a lembrar de umas coisas aqui, gente. E quando o anjo de Deus aparece, gente, a coisa é séria. Não é brincadeira, não. Cuidado com quem anda vendo anjo para tudo quanto é lugar, para lá, para cá, e tá tudo bem, a pessoa não muda nada, vê anjo, não muda nada. Bem, vamos lá. Falava ele comigo quando caí sem sentido, o rosto em terra, ele porém me tocou e me pôs em terra no lugar onde eu me achava. O anjo levantou ele, assim como fez com João no Apocalipse. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. O último tempo da ira, gente. O último tempo da ira de Deus. Vai ter o último tempo da ira de Deus. Nós já estamos vivendo um pouco essa ira de Deus, mas ela tá fraca ainda, viu? Para quem já tá aí desesperado, eu já tô vendo pessoas desesperadas, crente desesperado, mas ela ainda tá fraca. Não precisa ter medo, não. Tá com Jesus, não precisa ter medo. Vamos lá. Ele falou assim, no tempo da ira. Você vai ver toda a Bíblia sobre a ira de Deus. Vamos lá. Aquele carneiro
Porque ele tinha tido uma visão, ele tinha visto um carneiro com 2 chifres. Então aqui agora é a explicação, é que eu não li o sonho. Se vocês quiserem ler aí todo Daniel 8, porque senão vai ficar muito grande a live. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, ok? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E a campainha tocou. Ah, você já foi aí, Raquel? Obrigada. Ai, gente, desculpa aí, que eu tinha que ver lá a campainha, ok? Vamos continuar a leitura? No 21 agora. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Quer ver? Então tinha um carneiro de 2 chifres, que era os reis da Média e da Pérsia, ok? Que é um dos reinos também que faz parte da estátua de Daniel, ok, gente? Depois, 21 aqui, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, esse bode, primeiro ele aparece com chifre só. E não era assim, lá pra cima, era entre os olhos, né? Primeiro ele aparece com chifre só, esse bode, ok? No 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que tinha. Então, tudo que a gente está vendo agora já está diminuindo. Você sabe que a estátua, a cabeça que representava o Nabucodonosor e o reino da Babilônia, era de ouro. Foi o nível mais alto. E depois ela foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando, até chegar no bode. Então o bode, primeiro ele vem com a força toda. Mas depois aquele chifre cai. E sabe quem é esse bode? É só você ler a história, você vai ver. É da Grécia. Sabe quem é esse bode? É Alexandre o Grande, na Grécia. Ok? Alexandre o Grande, na Grécia. No final, eu já vi muitas pessoas tendo algumas revelações, mas essa foi comigo. Não é que eu vi a revelação, eu vi algo. Eu tive um entendimento, porque Deus também dá palavra de entendimento, ok? De conhecimento. Deus nos dá palavra de conhecimento, ok? Visão, revelação é uma coisa. Você tá lendo a Bíblia e Deus te dá uma palavra de conhecimento é outra coisa, ok? Então, vamos lá. Então, esse bode peludo, ele aparece com chifre. Depois o chifre quebra, porque ele cai, ele morre cedo, o Alexandre o Grande, ele morre cedo, morre cedo. Por quê? Porque se Deus deixar uns seres desses na Terra por muito tempo, o estrago vai ser muito grande. Muito mesmo. Então Deus vai tirando, vem outro, Deus vai tirando. E preste atenção, porque o Brasil está vivendo algo parecido. Não é igual. Como aqui mesmo diz que, depois, ó, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual o que tinha. Então, depois que Alexandre morreu, levantou esses 4 reinos, mas eles não tinham a mesma força que Alexandre,
Dá para vocês entenderem? Ao que é o 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Ok? Depois eu posso até ler isso aqui em outra tradução. Então, esse reino, ele começou na Grécia, com Alexandre o Grande. E ele foi se dividindo. E morria um, nascia outro. Nossa, eu fui ler o capítulo 11, cansa de Daniel, cansa de tanto que um morre e nasce outro, um morre e nasce outro. Imagina, isso aqui já tem quase 3.000 anos, até chegar em nós. E ainda não foi apresentado o do final. O espírito desse bode está por aí, mas aquele bode do final, que tem o do final, que o Senhor Jesus vai, destruir com o sopro da sua boca. Vamos lá? Aqui no 23 fala, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores, pessoas que faz tudo coisa errada, viu, gente? Que engana, que fala mentira, que para eles tudo que para eles não existe pecado, tudo é liberado, faz o que dá na telha, como se diz. Levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. E gosta de fazer intriga. Gente, vocês conhecem alguém que gosta de fazer intriga? Vocês conhecem alguém que gosta de fazer intriga no Brasil nesses últimos anos? Vocês conhecem alguém, principalmente nos últimos meses, dias? Vocês conhecem alguém que gosta de fazer intriga? Que gosta de fazer intriga? Conhece? Prevaricadora? É porque está no espírito desse reino aqui, dos prevaricadores. E depois que esse acabasse, ia nascer um outro, Ia nascer outro. Mas isso aí, gente, há 3.000 anos quase, tá acontecendo isso. Cai um, levanta outro, cai um, levanta outro, cai um, levanta outro. Vamos continuar? Mas é no mesmo espírito, não sei se vocês estão me entendendo. Eles caem e levantam, mas é no mesmo espírito. Olha lá, vamos lá. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo do santo. O povo do santo. O povo do santo são os judeus. Ok? Já foram destruídos, mas como esse reino sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, ainda não acabou essa hora. Ok? Se você ver lá no ano 70, o povo de Israel foi destruído, só sobrou os que fugiram. E derrubou o templo, e tomou, e tirou as coisas, riquezas que tinha. É continuação desse bode, gente. É a continuação de Alexandre, só muda os nomes, gente. Só muda os nomes. Alexandre. Começou pelo Alexandre da Grécia, que simbolizava esse bode. Que esse bode, ele vai até o final. De tudo isso que você está vendo, ele vai até o final. Porque é o próprio Senhor Jesus de Nazaré que desce para mandar ele pro Lago de Fogo. Só você ver Apocalipse e outros livros da Bíblia também. Está escrito, ok? Louvado seja, que o nome do Eterno seja louvado. Senhor, vem conosco. Ok? Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Engano. Você conhece alguém? Você conhece algum reino que vem com engano, com mentira, com intriga? Você conhece? Com astúcia? Será que vocês não conhecem, não, gente? Gente, vocês estão muito fora da... Vocês não prestam atenção nas coisas, não é, oxe? O povo diz que crê em Deus, mas não entende nada, não conhece a Bíblia. Vamos lá?
Deus que me deu amor pela Bíblia, porque senão eu ia ficar também alienada por o que está acontecendo, o que será que vai acontecer, não vai. Gente, vamos para a Bíblia. A Bíblia conta toda a história. Aqui o 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, o seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Pessoas despreocupadamente foi presa. Levantar-se-á contra o príncipe com P maiúsculo, que é Jesus de Nazaré. Levantar-se-á contra o príncipe com P maiúsculo, dos príncipes P minúsculo, que são aqueles a quem Deus levanta na terra. Tem príncipes na terra também. Ok? Levantar será com... Esse animal é tão maligno que ele se levanta contra o Filho de Deus. Que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o pastor, que se levanta... Meu filho, ele se levanta contra o Filho de Deus. Não adianta ficar esperneando, gritando, desesperado não. Vai orar. Vamos lá? Santo é o nome do Senhor. Aqui, ó. Levantar-se-á contra o príncipe com P maiúsculo, que é Jesus de Nazaré. Príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ele se levanta, mas ele vai ser quebrado. Vocês viram quanta blasfêmia tá fazendo com Jesus no carnaval, não sei aonde. Aquele fulano lá falou de Jesus, aquele outro ciclano falou de Jesus, aquele que era evangélico agora não é mais, agora ele tá falando mal da Bíblia. Esse é o aposta, é a apostasia, que vai negar. Cria, mas não crê mais, ok? Vocês viram, gente, tanta coisa, gente, estão, olha, fazendo blasfêmia de Deus, de Jesus. Gente, tá tudo aqui na Bíblia já, gente. Vamos ler. Se eu fosse, dá pra me passar aqui 2, 3 horas e não ia conseguir, 2 não, o dia inteiro e não ia conseguir explicar tudo, Daniel. Porque até eu tô aprendendo, mas Deus tá abrindo a minha mente, glória a Deus por isso. Ok, então... Tá vendo? Ele vai se levantar até contra o Senhor Jesus. Só que ele vai ser quebrado. Ó, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão. Porque se refere dias ainda distante. Ok? Que tem as tardes e as manhãs, que dá, não sei, que pelas contas é feita 3 anos e meio... 7 anos, pelas contas que os homens fazem, mas lê na Bíblia. 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação. Já ouviu falar disso? É das tardes e as manhãs lá que Daniel viu. Ok? Que era, acho que 1.200, 1.300, mais ou menos assim. Ok, vamos lá. Então, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque a visão é a revelação. Essa revelação que Daniel teve, viu, gente? Não é a visão olho, não. É a revelação que Daniel teve. Porque se refere a dias ainda muito distantes. Já chegou, né? E finaliza aqui o capítulo 8. Mas todos os capítulos falam alguma coisa desse bode. Todos os capítulos falam alguma coisa. Tem um capítulo que ele só fala que é o quarto animal, ele não dá nome. Nesse 8 é que fala que é o bode peludo. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. E ele trabalhava, Daniel trabalhava, não era desocupado não. Não vivia de moleza não, ele trabalhava. Cuidei dos negócios do rei, espantava a mim com a visão, com a revelação, e não havia quem entendesse, ninguém entendia. E se Deus não tivesse mandado, se Jesus, o Filho de Deus, já existia, gente. Vê no começo do capítulo aqui, 8 de Daniel, que ele aparece igual apareceu para João. Ele aparece para Daniel também. E outros capítulos também. De Daniel, ok? E
até hoje é assim. Se você tem uma visão, se você tem um entendimento da palavra, você vai falar. As pessoas não acreditam em você. Não acredita. E cada um traz uma explicação de um jeito. Eu gosto de ver algumas coisas na internet, inclusive da história, só para mim ligar uma coisa com a outra. Mas eu não me prendo a estudo de ninguém. De ninguém. Pode ser o maior pastor, apóstolo, bispo, rabino, pode ser o maior. Eu não me prendo. Se for o rabino Jesus de Nazaré, o pastor Jesus de Nazaré, aí eu não discuto. Mas eu não me prendo no estudo dos outros, porque tem milhares de revelação diferentes. De revelação, não. De entendimento dos textos da Bíblia. Diferente um do outro. Então, eu prefiro ir direto para a Bíblia. Então, aqui eu já fui para a Bíblia, já vi da estátua. E aí a gente já viu que o bode ele aparece na Grécia. Esse bode é o mesmo que é anticristo e é besta também. Ele aparece no reino da Grécia. Só que depois o reino da Grécia foi tomado. Por que vocês acham que o reino da Grécia foi tomado? Antes de Jesus nascer. Foi tomado pelos romanos. O Senhor Jesus caiu nas mãos desse reino. Quando levaram ele para a cruz. Ok? E também tem um texto aqui em Daniel que fala que esse bode, ou pode chamar com outro nome, que tem vários, ele vai pegar do povo de Deus aqueles que não obedecem, ele vai puxar para o lado dele. Aqueles que diz que creem em Torá, mas não obedecem Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, dado para Moisés, que é a instrução de Deus para o homem. Aqueles que diz que creem, mas não obedecem. Aqueles que dizem ser cristão, mas não obedecem o evangelho de Jesus de Nazaré, porque é a Torá de Jesus para os cristãos, os evangelhos, ok? Não obedece às escritas apostólicas, não obedece os profetas, porque o cristão ele tem que conhecer os profetas, a Bíblia fala para ele conhecer os profetas. O Efésios fala que ele precisa, que o cristão ele vai permanecer na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E do Senhor Jesus, é claro, né? O Senhor Jesus é aquilo que ele deixou escrito para nós, aquilo que ele falou e os discípulos, os apóstolos escreveram, é a Torá de Jesus para o cristão. Ok? O verdadeiro cristão. Os que são falsos vai se juntar com a besta, com o falso profeta, com o anticristo. Tanto o judeu que não obedece à palavra de Deus vai se juntar com o bode, quanto o cristão que não obedece à palavra de Deus vai se juntar com o bode. E já juntou. E já tem um grupo grande por aí, muito grande. Ok? Então, esse bode, esse bode, que depois esse reino da Grécia que se tornou de Roma, porque é greco-romano, depois virou greco-romano, né? Eles que... É claro que o povo de Deus que estava do lado do inimigo entregou Jesus para eles, ok? E eles que condenaram o Senhor Jesus, ok? Eles sabiam que eles estavam fazendo errado, que eles não podiam fazer aquilo, mas para agradar o povo, né? Acabaram fazendo, ok? Então, tanto o povo que entregou ele, quanto aquele que julgaram o Senhor Jesus, prestará conta ao Altíssimo. O Senhor Jesus mesmo falou: quem me entregou a vós tem mais pecado ainda. Porque quem conhece a verdade e não pratica, gente, é pior. Então, trate de seguir as coisas de Deus a sério. Não adianta ficar agora desesperado porque estão passando uma situação difícil no Brasil. Não adianta agora ficar desesperado, culpar um, culpar outro. Se a pessoa não está obedecendo a Deus. Seja judeu, seja cristão, seja quem for. Então, agora eu falo, eu tenho que falar, gente.
que nós estamos vivendo uma situação no Brasil. Ah, já é o anticristo do final? Não, gente, não é o anticristo do final, mas é o espírito do anticristo tá ali. Muito claro, muito nítidos. O espírito do anticristo tá ali, atuando através de uma pessoa no Brasil. E é interessante... Gente, isso não é brincadeira, não. Parece, mas não é. Parece coincidência, mas não é. Gente, você sabia que para Deus não existe negócio de coincidência? Todas as coisas estão diante dos olhos de Deus, Ele está vendo tudo. Não existe coincidência, gente. Põe isso na sua cabeça de vocês. Não existe coincidência para quem tem fé em Deus. Não existe coincidência. Presta atenção em tudo. Não existe coincidência para quem tem fé em Deus. Não é coincidência. Mas nós temos uma pessoa... que tem o nome na Bíblia, que é do lado da palavra de Deus. Vocês sabem. Não vou nem citar aqui, que vocês sabem. Nós temos uma pessoa no Brasil, que ela tem o nome na Bíblia, mas ela é do lado de Deus. E nós temos uma pessoa na Bíblia que também tem o nome na Bíblia. Tem o nome na Bíblia? Tem o nome na Bíblia, gente. Tem. Vamos ler. Quem era o cara da Grécia? O primeiro poderoso que apareceu na história da Grécia. Foi se dividindo, até hoje está se dividindo. Mas quem era ele? Qual o nome dele? Olha, se você não souber qual o nome que era do maior cara da Grécia, se você não... me deixa uma mensagem no particular para mim. E nós temos um que tem o nome na Bíblia, que está do lado do povo de Deus, e tem um que está contra o povo de Deus e que também tem o nome na Bíblia. Que começou na Grécia e foi representado pelo bode. E o nome é igual ao que nós temos no Brasil. Nossa, então isso é espiritual? Então Deus está vendo tudo isso? É claro que está vendo, gente. É claro. Mas o objetivo do inimigo não é exatamente o Brasil. O objetivo dele é Israel. Do inimigo é Israel. Ok? Da besta, do falso profeta, do anticristo. O objetivo é Israel. Ok? Homem do pecado. Tem vários nomes. Bode, que a gente terminou de ver. O animal espantoso, de Daniel também, que não tem nem nome. Tem vários. O objetivo dele principal é Israel. Porém, me ajuda a pensar aqui. Vamos pensar aqui. Deus dá ideia. Deus dá entendimento. Quem são os países que é do lado de Israel? Quem são? Estados Unidos. E quem está governando os Estados Unidos? Brasil é do lado de Israel. Inclusive foi com o voto de Brasil que Israel se tornou nação de novo. Vamos raciocinar bem. Se derruba Estados Unidos, se derruba Brasil, fica mais fácil para pegar Israel. Porque não tem essas nações para ajudar a proteger. Você está entendendo? Você está entendendo? A mentira, o engano, as intrigas, tudo que está acontecendo no Brasil é espiritual e é bíblico. Vocês estão entendendo? Ah, mas o cara lá é o anticristo que a Bíblia fala do final? Eu creio que não. Ele é uma pessoa que ele está com o espírito do anticristo, com o espírito da besta, com o espírito do falso profeta, com o espírito do bode, mas ele ainda não é o final, o do final. Mas ele está agindo igual o do final, porque ele está com o espírito do anticristo, do bode.
E para falar a linguagem mais clara, do diabo mesmo. Dá para você entender agora? E não pensa... E o diabo, ele é uma figura que, na realidade, ele representa o Satanás. E o Satanás é um principado muito grande, viu? Só Jesus de Nazaré que põe fim. Então, não adianta você querer lutar com suas próprias forças. Tem que orar. Não adianta. Gente, eu sei que tem muita gente que não é crente, tá tentando lutar com suas próprias forças. Pode fazer até mais besteira. Mas nós temos que confiar no Altíssimo. Porque com principado, não é humanos que lutam com principado. Deus envia principados dele para lutar. Você tá entendendo? Então é isso. É espiritual. É tão espiritual o que está acontecendo no Brasil, que tanto o que é do lado das coisas de Deus está com o nome na Bíblia, quanto o que é do lado da mentira e do engano também está com o nome na Bíblia. O nome, gente, o nome é incrível, gente. O nome, gente. Eu não vou falar esse nome aqui, mas você que é inteligente já deve ter sabido. Qual é o nome do que tá com Deus, que quer Deus? Qual é o nome do que quer só injustiça, privilégio só pro povo dele, os outros que se dane? Pensa. Ok, eu vou parar por aqui. Essa live vai ficar muito grande. E louvado seja o nome do Pai eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe esse estudo e que quem for ver entenda. Ok? E obrigada a vocês que acompanhou. Tchau, tchau. Até qualquer hora.